Bom dia com muita alegria. Vamos a mais um estudo do Salmo 85? Sim, bom dia com muita alegria, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Embora possa estar acontecendo muitas coisas na nossa família, na nossa casa, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país, até aqui o Senhor nos ajudou. E este salmo, ele fala exatamente de um clamor por avivamento e restauração. No caso de Israel, mas nós vamos trazer a palavra para o dia de hoje. E vocês vão ver que tudo que aconteceu no passado, tudo que está escrito na Bíblia, são cenas para que nós possamos aprender e nos encaminhar nos dias de hoje. Amém? Então vamos lá. O autor provavelmente são os filhos de Corá, e o contexto histórico é um salmo que foi escrito após o exílio. E aqui eu vou fazer um parênteses para falar do exílio, também chamado de cativeiro babilônico. Foi um dos períodos mais marcantes da história do povo de Israel. E isso nós, diante da história, essa história que marcou Israel, aconteceu principalmente com o reino do sul, Judá. Depois que Salomão assumiu, depois que Salomão morreu, Israel foi dividido em reino do norte e reino do sul. Então nós vamos falar do que aconteceu no reino do sul, em Judá. E quando ocorreu esse exílio babilônico, o exílio principal ocorreu 586 a.C. Quando Jerusalém foi destruída pelos babilônicos e liderados pelo rei Nabucodonosor. Eu estou fazendo um pano de fundo para entender o Salmo 85. Foi a terceira e a última deportação dos judeus para Babilônia e a destruição do templo de Salomão que marcou esse evento. Então, marcaram etapas, né? Foram em etapas. A primeira etapa foi a deportação em 605 a.C., quando Nabucodonosor venceu os egípcios e começou a subjugar Judá. Alguns jovens nobres foram levados para a Babilônia, como Daniel, que nós tanto conhecemos, junto com Ananias, Misael e Azarias. A segunda deportação aconteceu em 597 a.C., quando houve nova invasão babilônica. O rei Joaquim é levado ao exílio. Entre os cativos estava o profeta Ezequiel. E a terceira deportação aconteceu a destruição de Jerusalém, 586 a.C., quando Jerusalém foi cercada, destruída, e o templo foi queimado e o povo deportado em massa. Qual foi a duração desse exílio? Durou 70 anos, como sabemos, e está colocado lá no livro de Jeremias, capítulo 25, versículos 11 e 12. O retorno do povo começou em 538 a.C., no reino de Ciro, da Pérsia, quando
o povo começou a retornar para Jerusalém. E o que isso tudo tem a ver com o Salmo 85? O Salmo 85 é entendido por muitos estudiosos como sendo escrito logo após o retorno do exílio, por volta de 538 a 520 a.C., porque o Salmo fala de restauração da terra, fala de gratidão por todo o livramento que aconteceu no passado, clama por restauração de Israel, tanto material como espiritual. Então tudo isso indica que aconteceu na volta do exílio. O povo clama por restauração, confiando na misericórdia e justiça de Deus, ok? Eu precisava fazer esse pano de fundo para vocês entenderem o contexto histórico que foi escrito o Salmo 85, ok? Então vamos lá. Senhor meu Deus e meu Pai, nós estamos nas tuas mãos. Usa minha vida para que, em nome de Jesus, Senhor, todos sejam alcançados com a tua graça, com o teu mover, com a liberação do teu amor, da tua transformação, porque tudo é para ti, tudo é teu e tudo é em ti, Senhor. Graças te damos em nome de Jesus. Amém? Versículos 1 a 3. Favoreceste a tua terra, Senhor, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste todos os teus pecados e a tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste. Aqui o salmista, ele começa lembrando sobre a bondade de Deus, né? A bondade de Deus que aconteceu no passado, quando protegeu o povo, e ele restaurou a terra, perdoou os pecados, e é uma recordação de livramentos que o povo recebeu de Deus, né? No passado, que serve como base para pedir nova intervenção do Senhor. Amém? Versículos 4 a 7. Restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Será que não retornarás a vivificar-nos, para que em ti se alegre o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Tão atual, não é? Tão atual, vocês não acham? Aqui o povo clama por avivamento e renovação espiritual. O verbo vivificar, que fala aqui no versículo 6, vivifica-nos, aponta para a necessidade de um renovo interior, um clamor de misericórdia que continua, que é um clamor do povo para que o Senhor continue olhando para o povo. Versículo 8. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Bom, antes de eu fazer qualquer comentário, eu quero dizer que este versículo mostra o salmista em uma atitude de escuta. Ele confia que Deus trará paz ao povo. E que desde então, que o povo não volte à insensatez, que não volte a situações, vamos dizer, de pecado. A escuta procede
de uma ação de Deus. E aqui eu quero salientar, né? O versículo 8 fala: escutarei o que Deus, Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos. Então, a Bíblia trata os santos como aqueles que reconhecem o Senhor como Deus Altíssimo, o Criador, em nome de Jesus. Amém? Versículo 9. Próxima está a salvação dos que o temem, para que a glória habite em nossa terra. Versículo 10. A graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. 11. Da terra brota a verdade, dos céus justiça baixa o seu olhar. 12. Também o Senhor dará o que é bom e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá diante do Senhor, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Aqui o Salmo termina com uma fala, uma profecia poética linda, que eu acho tão lindo, que Deus está pronto para trazer a salvação, a paz e a justiça. O versículo 10 fala uma das coisas mais lindas da Bíblia, que a justiça e a paz se beijaram. Uma imagem de perfeita harmonia entre os atributos divinos. Algo muito especial esse versículo, né? A paz e a justiça se beijaram. Eu quero declarar que a paz e a justiça se beijarão onde quer que você esteja. Amém? O Salmo 85, então, é um clamor por avivamento nacional e espiritual. Que as pessoas se vivifiquem, que as pessoas voltem a si, né? Passem daquela situação de penumbra, vamos dizer assim. O salmista reconhece a graça que o Senhor já havia entregue tempos atrás, mas ele pede que o Senhor renove as tuas misericórdias. O salmista pede que o Senhor renove as suas misericórdias. Sabe, a confiança em Deus é que faz unir a justiça e a paz, a verdade e o amor. É a confiança em Deus. Verdadeiramente, esse é um convite à escuta, à voz de Deus, que pode habitar novamente na nossa terra. Amém? Eu quero orar com vocês, mas antes eu quero declarar que o Senhor mostre a sua bondade para o povo brasileiro, para a tua casa, para a tua família, que Ele restaure a nossa terra do mesmo jeito que Ele já restaurou Israel em outros tempos, que Ele restaure novamente a nossa casa, a nossa família, a nossa cidade, o nosso bairro, o nosso país. Que o Senhor restaure o nosso país, que o Senhor restaure as nações e que nós não voltemos mais à insensatez. Que a glória do Senhor habite nesta geração. A glória do Senhor habite sobre as crianças, os jovens, os adolescentes, que o Senhor dê, em nome de Jesus, o seu frutificar, que Ele frutifique nos corações, que Ele frutifique na nossa casa, na nossa família, nos nossos amados, onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, que você seja usado por Deus para levar bons frutos, para levar paz, para levar amor,
para levar alegria, para levar a paz, a justiça e o amor de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai. Vou arrumar aqui. Senhor meu Deus e meu Pai, nós, diante do Salmo 85, Senhor, nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor venha vivificar, Papai querido, Papai amado, as nossas casas, as nossas famílias, que o Senhor venha, Senhor, demonstrar tua bondade sobre o povo brasileiro, que o Senhor restaure, Senhor, o nosso país, que o Senhor venha com as tuas misericórdias que duram para sempre, Papai, perdoar nossos pecados, que o Senhor afaste a sua ira, perdoa, Senhor, nos perdoa, perdoa da insensatez, perdoa-nos, Senhor, da violência, perdoa-nos, Senhor, da violência inclusive entre famílias, perdoa-nos, Senhor, nos perdoa, Senhor, por muitas vezes não sermos os filhos que o Senhor desejou que fôssemos, Senhor. Nos restaura, Senhor, nos restaura, Papai, nos restaura, vivifica-nos, Senhor. Oh, Papai, fala da tua paz aos nossos corações, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a sermos equilibrados, a sermos alegres, a exalar o teu amor, falar do teu amor, ter atitudes em amor, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a não voltarmos à insensatez, que a justiça, a paz, o amor esteja entre nós, Pai, em nome de Jesus. E eu te peço também, Pai, que o Senhor alcance o nosso país. O Senhor é um Deus misericordioso, de compaixão. Eu te peço em nome de Jesus, em concordância com todos que me ouvem, Senhor. Tu és o Deus que restaura as nações, que cura os corações feridos, Pai. Perdoa os nossos pecados como nação, Senhor. Livra-nos de toda violência, de toda injustiça, de toda corrupção. Fala de paz ao nosso povo, Senhor. Levanta, Senhor, pessoas comprometidas com a verdade, com a justiça, com o teu amor, Senhor, para encaminhar todas as situações deste país, Senhor, em nome de Jesus. Que a verdade, que o amor, que a graça, a alegria, a generosidade, a justiça, a paz brotem em cada lar, em cada escola, em cada lar, em cada escola, em cada instituição, em cada empresa, em cada universidade, Senhor. Que o Senhor abra os caminhos da esperança, da verdade, da transformação e do amor em Jesus. É o que nós te pedimos hoje, Senhor. Que a justiça vá adiante de ti, abrindo todos os caminhos de esperança, de transformação, em todos os lugares, todas as ruas, todos os bairros, todos os lares, todas as escolas, todas as universidades, todos os hospitais, todas as organizações, todas as instituições, todas as empresas, Senhor, eu coloco diante de ti, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Um bom dia com muita alegria, paz, justiça, amor e esperança, porque Deus é maior do que tudo. Deus te abençoe.